Você não é tão incompreendida quanto você acha. Autocrítica. Na adolescência, o tom geral é de ninguém me entende. E é bem capaz que esse sentimento continue na vida do jovem adulto. Principalmente dependendo do contexto de onde você vem, de quem você é, de como você foi lida a vida inteira. Tem gente que realmente cresce sendo pouco escutada, pouco validada, pouco compreendida. E aqui a gente está falando tanto de pessoas próximas, mas também da sociedade, de forma geral. Porém, ao mesmo tempo, eu fico pensando numa outra coisa. Às vezes, não é só que o outro não está entendendo. Às vezes, a gente também não está conseguindo se mostrar. E antes que isso soe meio torto, isso aqui não é sobre culpa, tá? E também não é sobre era só falar melhor e pronto. Porque para muita gente, se mostrar nunca foi exatamente seguro, né? Dependendo do contexto, da família, do trabalho, corpo, etc. Se expor demais podia custar caro. E às vezes custava um vínculo, às vezes custava respeito, às vezes custava segurança física, né? Então não é todo mundo que tem o mesmo direito de simplesmente ser transparente e esperar acolhimento. Mas ainda assim, dentro das margens possíveis de cada realidade, eu fico pensando o quanto que a gente de fato se permite ser entendida. Porque às vezes a gente vivenciou tanto medo que depois, mesmo em espaços em que existe alguma brecha de segurança, a gente oferece umas versões bem editadas daquilo que a gente está sentindo. É um pedaço aqui, outro pedaço ali, aí a gente dá uma suavizada, aí a gente dá uma disfarçada, aí a gente fala meio rindo, aí a gente fala meio por cima, dá rodeios, e eu me incluo muito nisso, tá? E aí, às vezes, a gente espera que o outro acesse uma profundidade que, na prática, o pobre não teve nem acesso. E assim, ó, de novo, isso não vem de um lugar de culpabilização, de erro, é muito provável que a gente esteja falando de proteção. Às vezes é hábito, às vezes você nem sabe direito ainda o que está sentindo, o que dirá colocar em palavras. Mas tem um lugar meio sensível de olhar que em alguns momentos da vida ninguém chega perto porque a gente não convidou direito, né? Às vezes a gente nem convidou. E assim, se a gente não quiser, tudo bem, mas às vezes a gente quer. Mais uma vez, presta atenção aqui. Não é uma crítica, não é uma culpabilização. É mais um convite possível, se fizer sentido para você nesse momento, dentro da sua realidade, de ir testando bem aos pouquinhos, em contextos minimamente seguros, o que acontece quando você fala um pouco mais sobre como você realmente é. Porque ser entendida também passa por ser vista, só que é um processo, né? Se tivesse um botão de ligar e desligar, era muito mais fácil, mas não tem. E no fim, não tem problema nenhum escolher em vários momentos a versão que parece mais fácil de ser aceita. Vamos falar a verdade, tem lugares que querem que a gente precisa performar isso porque senão a gente não ganha salário. Às vezes até foi o que a gente conseguiu fazer e às vezes foi o que protegeu a gente. Só que esperar entendimento da nossa essência quando a gente não apareceu é meio difícil.